Sobre a tempestade eu voarei. Eu não sei se os irmãos se lembram, né? Há 5 anos nós tínhamos uma semana de lockdown. Não sei se isso está na memória dos irmãos, né? Porque tem muita gente que já esqueceu que nós passamos por uma pandemia, né? Há 5 anos, e isso fica muito gravado no meu coração, né? Porque há 5 anos nascia a Rebeca, né? Hoje é o aniversário da Rebeca, quem quiser dar abraço nela, fique à vontade, que ela gosta. Mas há 5 anos a gente estava preso dentro de casa, numa situação que nós não sabíamos no que iria resultar. Para muitos resultou em ver Jesus mais cedo, para outros, de repente, não. E para nós que estamos aqui, foi uma vitória estarmos aqui. Foi um momento de pressão, foi um momento de tristeza, foi um momento de apreensão. Mas não é sobre isso que nós vamos falar hoje, mas tem a ver, e eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em João, o Evangelho de João, capítulo 21, o último capítulo do Evangelho de João. Nós vamos ler a partir do verso 15. Também era um momento de bastante apreensão na vida de Pedro e de todos os discípulos que ali estavam. Eu vou ler na minha versão, aqui tem uma versão sendo projetada, os irmãos têm a de vocês, mas a minha versão, ela diz assim: depois de terem se alimentado, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? Então Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: alimente meus cordeirinhos. Então perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que te amo, respondeu Pedro. Jesus disse: tome conta das minhas ovelhas. Jesus perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou aborrecido por ele ter perguntado a terceira vez: você me ama? Então respondeu: Senhor, tu sabes de tudo, e tu sabes que te amo. Jesus disse: cuide das minhas ovelhas. Vou dizer uma verdade a ti. Quando você era jovem, você vestia-se e ia onde queria. Quando for velho, alguém estenderá as suas mãos. Outra pessoa irá vesti-lo e levá-lo para onde você não quer ir. Ele disse isso para indicar o tipo de morte pela qual Pedro iria glorificar a Deus. Em seguida, Jesus ordenou: siga-me. Virando a cabeça, Pedro percebeu que o discípulo que Jesus amava estava ali perto e disse: Senhor, o que vai acontecer com este? Jesus respondeu: se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que você tem com isso? Siga-me você. Foi por isso que se espalhou o boato entre os irmãos de que aquele discípulo não morreria. Mas não foi o que Jesus disse. Ele disse apenas: se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que você tem com isso? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que é fiel e verdadeira. Ela é a única palavra, é a voz de Cristo para a sua igreja, é a voz de Deus para a sua igreja, é a palavra que não é necessário atualização, é a palavra que não muda, é inerrante, é a palavra de Deus para nós. E te pedimos, ó Deus, que eu não venha ser impeditivo para que a tua palavra seja, Senhor, falada à tua igreja. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há momentos na nossa vida, na vida cristã, que nós somos levados a encarar
as nossas falhas. E esse era um momento que Pedro ele estava vivendo, naquele momento ali. Esse momento era um momento não somente de um encontro com o Jesus ressurreto, porque Jesus havia morrido. Pedro já tinha tido o seu contato com Jesus, Jesus já tinha aparecido para os discípulos, mas aqui era um momento que Pedro precisava reencontrar a graça. Pedro precisava da restauração. Simão, filho de João, você me ama? Essa foi a pergunta que Jesus fez a Pedro naquele momento. E aquele momento em si não era um momento do acaso, não era um momento arbitrário, não era um momento de coincidência, porque para nós que acreditamos no Senhor Jesus, não acreditamos em coincidências, né? A gente acredita em cristocidências. E aquele era um momento de cristocidência, porque Pedro estava de novo diante de um fogo aceso. Um fogo que remetia a um grupo reunido, e na noite da traição, quando ele estava perto daquele fogo, ele negou Jesus 3 vezes. Agora ele está diante de outro fogo, só que agora diante de Jesus, que o convidava a reafirmar o seu amor 3 vezes. Não era uma coincidência, era uma reconstrução intencional de Cristo, do chamado à fidelidade de Pedro. O primeiro ponto que chama a atenção nesse texto aqui é que a gente, olhando para o original, Jesus ele pergunta a Pedro se Pedro o amava. E aí Jesus ele usa a palavra ali, né, em grego para o amor, o ágape ou ágapos, que é o amor sacrificial, é um amor que Jesus tem pela gente, é um amor incondicional, de entregar sua vida por uma causa. Pedro, ele responde, Senhor, eu te amo, e para a gente, no português, parece tudo a mesma coisa, mas no grego ele responde, eu te amo, e esse amor é filéu, é um amor de amizade. É como se você, né, que está namorando, né, ou se você se recordar quando você encontrou a sua amada, né, imagina, eu encontrei Renata, minha amada, eu chego para ela, Renata, eu te amo. E a Renata chega para mim, Pedro, e fala assim, obrigado. É mais ou menos isso que Pedro fez. Obrigado. Era um amor que não era um amor de amizade. E aí é um certo embaraço nessa conversa. Eu acho que você também ficaria embaraçado, né? Imagina, você fala, Pedro, eu te amo, Júlia. E ela fala, valeu, obrigado. Você fica meio sem graça. A situação, a conversa fica sem graça. E aí Jesus, então, ele desce ao nível de Pedro e fala assim, Pedro, você me ama com filéu? Ou seja, você me ama mesmo, então, de amizade, de amigo, parceria? Aí, nesse momento, Pedro, então, entende. E aí ele se entristece. Jesus, ele não estava testando, né, a lealdade de Pedro, mas sim o compromisso que Pedro iria firmar. Por isso que quando nós firmamos um compromisso de casamento, né, e a gente fala, né, até que a morte nos separe, né, nós somos um, é um amor sacrificial, não pode ser um amor filéu. Mas um outro detalhe importante é que um pouco antes da morte de Jesus, né, Pedro, ele fala, né, quando Jesus pergunta, quem dizes que sou? Aí Pedro, cheio do Espírito, né, chega e fala, não, você é o Filho de Deus. E aí Jesus, ele chega e fala assim, Pedro, tu és Petrus, tu és rocha. Só que ele não chama Pedro de Pedro dessa forma agora.
Ele chama de Simão, filho de João. Porque aquela rocha, aquele Pedro que era firme, ele tinha vacilado. Pedro precisava ser restaurado da posição de discípulo. Ele não podia mais reivindicar o nome de pedra sem antes passar por aquele fogo da restauração, na refinaria do mestre. A fidelidade de Pedro não estava apenas sendo questionada. Jesus não estava ali questionando a fidelidade de Pedro. Jesus estava reconstruindo. E é isso que o Senhor quer fazer conosco. Essa reconstrução se dá por meio do chamado, que é apacentar as ovelhas. Por isso que eu li nessa versão, porque essa versão me chama muita atenção, porque primeiro ele fala, alimente minhas ovelhas, depois ele fala, cuida das minhas ovelhas. Jesus não apenas restaura Pedro, mas coloca de novo Pedro no caminho do discipulado. Ele restaura o ministério de Pedro. Outro ponto fundamental que eu vejo no texto é que Jesus ele faz uma profecia quanto ao que João diz que iria ser a morte de Pedro, e de fato foi. Jesus diz, te estenderão as mãos. E isso era frequentemente, no grego falando, era usado para associar a forma como a pessoa morreria, que seria a crucificação. E a história diz que Pedro morreu crucificado e Pedro, por não se achar digno, foi crucificado de cabeça para baixo. Mas é o que a história diz, não é a palavra. Mas ele morreu crucificado. Pedro, que antes fugira do sofrimento, agora ele é chamado a seguir a Cristo acima de qualquer coisa. E o mais engraçado é que Deus, na pessoa de Jesus, está ali reconstruindo o ministério de Pedro, a vida de Pedro. E muitas das vezes Deus faz isso conosco, Nós estamos em cacos e Deus está reconstruindo a gente. A gente está sentindo, cobre-me com tuas mãos. E a gente entra em êxtase na presença de Deus, aí olha para o lado e faz igual Pedro. Pedro estava sendo reconstruído e ele olha para o lado e fala assim, mas e João? E João? E aí Jesus, ele parece que até foi um pouco grosso, Ele falou assim, o que te importa se ele fica aí até que eu venha? A pergunta fundamental de Jesus para Pedro e que ecoa para nós, não é o que vai acontecer com Pedro, com Claudis, com Júlio, é se você ama a Deus. É se nós amamos a Jesus. Essa é a pergunta fundamental. Esse é o desafio da fidelidade. E eu gostaria de refletir com os irmãos em 3 pontos rápidos de como a gente pode resistir e ser fiel em tempo de pressão. Porque era um tempo de pressão para Pedro. Ele tinha acabado de negar Jesus. Ele tinha acabado de ver o seu mestre morrer. Ele tinha um peso agora nas costas que é levar essa mensagem. Era um momento de pressão. Mas também era um momento de permanência, de compromisso. Se Pedro ele foi restaurado e desafiado e enviado, nós também hoje, temos ouvido isso bastante. Através de missões, nós somos chamados a responder com fidelidade, mesmo em meio às dificuldades. Primeiro ponto que eu gostaria de refletir com os irmãos é que a fidelidade ela é testada nas nossas maiores fraquezas. Pedro era um homem forte, um homem impulsivo. Jesus ele vai para ser preso. Pedro arranca a espada e corta a orelha do soldado. Pedro ele diz que não vai negar Jesus. Pedro é o líder dos discípulos. Pedro é forte, Pedro é rocha. Ah, Pedro.
Nessa força que ele caiu. Ele sempre se colocava como o mais fiel, nunca vou te negar. Ele sempre se colocava como líder, vou estar à frente, nunca vou te deixar só. Mas quando a pressão veio, o galo cantou e ele chorou. Porque ele havia negado. A nossa fidelidade, ela não pode estar baseada na nossa autoconfiança. A nossa fidelidade, ela tem que estar baseada na dependência total do Cristo. Muitas vezes nós achamos que somos firmes o suficiente para enfrentar qualquer coisa. Dizemos que nunca vamos falhar, dizemos que a nossa fé é inabalável, mas Deus permite que nós sejamos provados exatamente naquilo que nós acreditamos ser mais forte. Isso acontece não porque Deus é um brincalhão, mas é para que nós venhamos a entender que a nossa força, ela não vem da nossa carne, mas ela vem da graça de Deus. É por isso que Jesus, ao perguntar 3 vezes a Pedro se ele o amava, ele estava reconstruindo nele a fidelidade. Uma fidelidade que não se baseava mais naquelas palavras vazias que Pedro dizia, mas uma entrega real. Ele precisou aprender, e nós precisamos aprender, que fidelidade não é sobre nunca cair. Nós somos humanos, nós somos pecadores. Em algum momento a gente vai tropeçar. E de repente você está nesse momento que você tropeçou. Você está voltando depois de muito tempo, caído. Não é sobre nunca cair. Jesus, ele estava ali dizendo a Pedro, Pedro, você caiu, mas sou eu que te levanto. Fidelidade é sobre se levantar e permanecer mesmo após um fracasso. Talvez você esteja enfrentando essa fase, uma fase difícil, onde sente que falhou, onde não é mais digno do chamado de Deus. Mas aprenda, a sua fidelidade não tem a ver com a sua força, mas sim com a graça de Jesus. Ele morreu por você. O segundo ponto, eu gostaria de refletir com os irmãos, é que a fidelidade exige que a gente pare de olhar para os outros e foque apenas no nosso chamado. Às vezes, a gente quer olhar para os outros, né? Assim como Pedro. Deus, né, na figura de Jesus, estava reconstruindo, como nós falamos, o chamado de Pedro, e Pedro estava ali, e quanto a ele, Senhor? O que vai ser dele? A resposta de Jesus foi direta, se eu quiser que ele permaneça, o que te importa? Sabe o que isso me ensina, irmãos? É que um dos maiores inimigos da nossa caminhada com fidelidade ao Senhor é a comparação. Muitas das vezes deixamos de ser fiéis ao nosso chamado, deixamos de ser fiéis à obra de Deus, deixamos de ser fiéis a Deus, porque estamos olhando para o lado. Ah, mas eu não volto naquela igreja porque não me deram um bom dia. Ah, mas eu não vou falar mais com... Ah, mas porque fulano... Por que Deus está usando aquela pessoa e não me usa assim? Por que Ele está prosperando e eu continuo passando dificuldades? Por que Ele tem oportunidades e eu não? Ah, não, mas eu não volto mais ali. Ah, eu não vou agradecer mais a Deus. Porque todas as igrejas são iguais. Ah, porque eu vi aquele caso lá que houve o desvio. Ah, porque não falam mais Jesus. É tudo palavra de coach. Isso é desculpa. É uma desculpa muito esfarrapada para a gente se perder.
Porque o nosso relacionamento é entre Deus e a gente. O nosso relacionamento, o relacionamento que Jesus quer, não era com João. Jesus ele chegou e falou assim: Pedro, ou melhor, Simão, filho de Jonas, tu me amas? E até é engraçado, né? Porque eu falei, né, que Jesus fez isso para mostrar que ele não era pedra, mas ele também fez isso para mostrar: Pedro, eu te conheço, tu és Simão, tu és filho de Jonas, eu conheço a tua vida toda, a tua história, a tua família, eu sei dos teus problemas e dos teus pecados, mas tu me amas, porque eu te amo, eu morri por você. E é isso que Deus, Ele te trouxe hoje aqui nessa manhã para te fazer essa pergunta. E talvez você esteja sendo testado nessa área, né? Ou você foi testado há muito tempo e deixou de caminhar porque se machucou ou ficou chateado. Para de olhar para os outros. Jesus, ele falou: olha, o que te importa? Mas ele não, se fosse eu tinha parado ali, né? O que te importa, Pedro? Tá maluco? Estou conversando contigo. Não, ele não parou ali, ele só falou o que te importa e depois ele falou: siga-me. Vem comigo, Pedro. Jesus, ele está te chamando para uma caminhada com ele. É você e Deus. É você e o Senhor Jesus. É você e aquele que te ama mais do que qualquer um nessa vida. O terceiro ponto que Deus ele me fez pensar é que a fidelidade, ela custa caro, mas a recompensa ela é eterna. A fidelidade ela custa, irmãos. Ser consagrado ou se consagrar custa caro, não é algo fácil, não é algo simples. Às vezes a gente vai ter que deixar algumas coisas que nós estamos acostumados de lado para a gente se entregar por inteiro a Jesus. Depois de restaurar Pedro já estava restaurado. Jesus ele diz: olha, quando você era menino, era mais jovem, você se vestia, você se arrumava, mas vai chegar um momento que estenderão as suas mãos, vão te cingir, vão te colocar roupa, você vai para um lugar onde você não queria. O que João ele diz aqui, né, porque é João que está escrevendo esse evangelho, ele diz: ó, isso aí foi para indicar a forma que Pedro iria morrer. E acertou. Às vezes a gente acha que ser fiel a Deus ou fidelidade a Deus vai ser algo simples e fácil. E não é assim. Por mais que muitos falem, ser fiel a Deus, né, Ricardo? É sofrer lá. E às vezes vazar um vídeo e a gente, meu Deus, o que vai acontecer? Vamos orar. Vamos orar porque está exposta. É você ir para um país, né, que não é o nosso caso, onde não se pode falar do Senhor Jesus, e o amor pelo Senhor Jesus é tão grande que não importa se eu vou morrer ou não, eu vou falar do Senhor Jesus. Para a gente isso é um pouco viagem, né? É um pouco ilusório, porque nós temos uma liberdade absurda para falar do Senhor Jesus. Ninguém é preso, ninguém é machucado porque fala do Senhor Jesus. É muito raro. Mas o que Jesus ele estava dizendo para Pedro era: Pedro, você vai me seguir? Se você vai me seguir, isso vai custar tudo para você. E aí, né, para Pedro, isso era literalmente morrer. Pedro ele morreu pelo Evangelho. Mas para a gente é um pouco diferente.
para a gente é que nós vamos ter que liberar aquilo que nós sentimos, perdoar aquele que nós não amamos, caminhar junto com aquele que, de repente, a gente não gosta, é abrir mão de algumas vontades. Será que nós estamos dispostos a abrir mão de algumas vontades? Muitos servos de Deus abriram mão de suas vontades, porque, muitas das vezes, a gente acha, você que se converteu e tinha algum vício, algo do gênero, às vezes a gente acha que ser livre é poder fazer o que quiser. É poder beber, é poder sair, fazer isso, fazer aquilo. Isso é ser livre. Mas, na realidade, isso é ser preso. Porque quando você tenta sair disso, você não consegue. É difícil. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Pedro, ele foi liberto daquilo que prendia-o naquela situação. E sabe qual era a situação de Pedro? Jesus tinha morrido, por mais que ele tinha encontrado Jesus novamente, já ressurreto, Pedro ele volta a fazer o que ele fazia antigamente, a pescar. E talvez isso aconteceu com você, eu não conheço a todos que estão aqui, mas talvez isso aconteceu com você, talvez você caminhou com Jesus por um bom tempo, mas as situações dessa vida te levaram ao alto mar, ao mundo, para fazer coisas que você estava acostumado a fazer. E mesmo assim, Pedro era um bom pescador, Pescou nada. Nada. Jesus, ele chega e traz ele de volta à terra, traz ele de volta para o fogo, traz ele de volta para o quentinho ali do coração do Senhor Jesus. O que eu quero te dizer é, talvez você foi lá fazer aquilo que você estava acostumado a fazer, só que hoje Jesus ele está te chamando de volta para a sua presença, está te chamando de volta para o seu carinho, para o seu abrigo, para o quentinho do coração do Pai. Nada nesse mundo se compara à glória de permanecer fiel até o fim. A pressão virá. Os desafios serão grandes. Mas Deus nos garante um galardão eterno. E talvez você esteja enfrentando essa prova agora. A fidelidade pode custar tudo aqui, mas a recompensa do céu vai ser infinitamente maior. Não desista, permaneça firme. Esse é um momento de decisão. A fidelidade, ela não é um sentimento. Eu vou ser fiel, e aí eu decido ser fiel. Não, a fidelidade é uma escolha. Assim como amar a Deus é uma escolha. Eu não consigo chegar aqui e falar assim, Pedro, te amo. Não é assim. Para eu amar a Pedro, assim como Deus, o Senhor Jesus amou a nós todos, e para Pedro amar a Jesus, ele precisava ter relacionamento. O que o Senhor ele está te chamando hoje é para que você tenha um relacionamento com Ele. Pedro ele teve que decidir entre viver preso ao seu erro, e talvez você errou, continua errando, mas se render a essa culpa pode fazer com que você se afaste mais de Jesus. Ou você pode olhar para o olhar gracioso, amoroso, maravilhoso do Senhor Jesus que está presente aqui hoje e escolher permanecer. É exatamente aqui que eu e você estamos hoje. Talvez a pressão ela tenha sido grande, talvez você tenha escutado de várias pessoas, isso mesmo, vamos.
Esse negócio aí de ser crente, de servir a Jesus, não dá em nada. Vem ser feliz. E você chegou hoje aqui triste, no fundo do poço. Mas Jesus hoje quer te dar a verdadeira felicidade. A verdade é que Jesus não está procurando pessoas perfeitas, mas sim coração dispostos. Jesus ele está procurando o seu coração disposto. Pessoas que mesmo feridas, continuam crendo, continuam tentando, que mesmo debaixo de pressão, vão continuar fiéis. Porque Deus preparou aqueles que permanecem. O que Deus preparou para aqueles que permanecem é muito maior do que aquilo que nós estamos enfrentando hoje. Pedro escolheu a fidelidade. Mas e você? Qual será o seu final? Qual será a sua escolha? O que vão dizer sobre você? Que você foi alguém que começou bem, mas desistiu no meio do caminho? Ou que foi alguém que mesmo debaixo de tempestades, de trovão, de mar revolto, permaneceu firme na sua decisão? A decisão é hoje, não é amanhã. Ah, mas eu já fiz essa escolha há muito tempo. Nós precisamos reafirmar essa escolha todos os dias. E eu queria que nesse momento você fechasse os seus olhos. Você esquecesse quem está ao seu lado, porque esse é o momento entre você e Deus. É um momento que o Espírito Santo está aqui. Ele está falando ao seu coração. Sinta a presença de Deus. Você pode ter carregado culpas, dúvidas, medos, mas Jesus, hoje, Ele está te fazendo uma pergunta. Tu me amas? Ele não está apontando suas falhas. Ele não está te condenando, Ele está te chamando. E esse é o seu momento de resposta. Quantas vezes você pensou em parar? Quantas vezes a pressão tentou te esmagar? Mas Deus não te trouxe até aqui para te deixar cair, para te deixar caído. Ele está aqui porque Ele tem planos para você. E Ele quer restaurar sua fé agora. Ele quer curar o seu coração, Ele quer renovar a sua força. Você não está sozinho, você não está sozinha. Chega de fugir, chega de duvidar, chega de adiar o momento. Hoje é o dia que você tem que colocar no seu coração e dizer: Senhor, eu volto para Ti, eu decido permanecer fiel. Deixa a presença de Deus te envolver. E eu vou pedir que a igreja nesse momento ela fique de pé. O louvor ele está tocando. Você sabe que precisa tomar uma decisão. Deus ele está te chamando para um novo tempo, para uma entrega verdadeira. E talvez você nunca tenha entregue o seu coração a Jesus, e está no momento de você entregar o teu coração a Jesus. Eis-me aqui, outra vez, diante de Ti, abro meu coração, meu amor, Tu escutas. O Senhor ele está te chamando nessa manhã. Volte para os braços do Pai. Palavras de amor, esperança sem fim, ausente. O Teu toque, Tua vontade, libertas meu ser no calor deste lugar.
presença de Deus nessa manhã. Se você sente no seu coração que é o momento de voltar para o Senhor Jesus, se derramar para o Senhor Jesus, vem aqui na frente para que possamos orar contigo. A igreja quer te abraçar, a igreja quer te receber. Não endureça o seu coração. Não é por acaso que você veio aqui nessa manhã. Não é por acaso que o Senhor te trouxe nessa manhã. O Senhor Jesus, Ele te ama. O Senhor Jesus, Ele tem tocado no seu coração. Ou talvez você já está na igreja há muito tempo, mas você sente que tem que dar um passo a mais na fidelidade à obra, na fidelidade a Deus, no serviço. Você acredita que pode se doar mais à obra de Deus? Então venha. Teu coração está transbordando. Você quer se derramar aos pés do Senhor Jesus. Não só apenas entregar a sua vida, mas entregar o seu trabalho, o seu serviço a Deus. Venha até aqui à frente. Entregue toda a sua vida. Se derramar aos pés do Senhor. O Senhor, Ele está te chamando ainda. Eu sei que é difícil dar o primeiro passo, ou o segundo, ou o terceiro, mas ainda há oportunidade. Eu sei que é difícil, mas isso é simbólico. Essa exposição de você vir à frente é simbólico. Mas também é para que a igreja ela possa te ajudar em oração, porque não é fácil voltar para a presença de Deus, não é fácil se decidir por uma fidelidade total na presença de Deus, não é fácil, e sozinho ou sozinha você não vai conseguir. Nós não conseguimos, Pedro não conseguiu. Ele voltou para aquele mar. Mas Jesus foi lá e buscou. Jesus, Ele veio hoje aqui te buscar novamente, para que você possa se derramar aos pés dEle, para que você possa dizer a Ele que você ama Jesus acima de tudo. E eu não vou me estender mais. Se nesse momento você deseja de fato se entregar a Deus, ou se reconciliar com o Senhor Jesus, ou se entregar mais ao serviço, nós vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, porque existem vidas e corações que estão se derramando diante de Ti. Senhor, nós erramos tanto, nós pecamos tanto, Senhor. Nós não merecemos tão grandioso amor, mas Tu, Senhor, Ele tem dispensado esse amor para conosco, tem restaurado a nossa vida, tem restaurado o nosso coração. Senhor, nós caímos sim várias vezes, mas muito obrigado pela Tua mão que nos levanta, pela Tua mão que nos direciona,
Muito obrigado, porque, Senhor, Tu é aquele que restaura o nosso coração. Senhor, alcança o coração dessas vidas, ó Deus, que, Senhor, decidem se derramar aos Teus pés, entregar completamente. Nós não conhecemos o coração de cada um, mas Tu conheces o coração de cada um que está aqui. E talvez nós não demos o passo, mas no nosso lugar, o nosso coração está clamando por Ti, está gritando, porque nós estamos sofrendo tanto. Esse mundo malvado tem machucado tanto a gente, mas Tu és aquele que cura todas as nossas feridas. Cura, ó Deus, as nossas feridas, o nosso coração. Restaura, Senhor, para que possamos, ó Deus, de fato, dizer que Te amamos e que possamos nos derramar aos Teus pés. É o que Te pedimos em o nome de Jesus. Amém e amém. E derramar, dizer que Te amo.